Fala amigo guitarrista, beleza? Pedro Goiten aqui. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como praticar mudanças de escalas e mudanças de acordes. Então nós vamos ter mudanças de acorde que vão exigir diferentes escalas e nós vamos estar trabalhando formas de conseguir conectar uma escala na outra, visualizar essas escalas, essas mudanças no braço. Por que eu estou trazendo esse exercício para vocês? Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: a gente vai estudar uma escala, seja qual escala for, por exemplo, a escala pentatônica, e a gente fica praticando ela muito só em uma tonalidade, só essa escala. Então a gente pega e pratica ela desenhos grandes, como por exemplo os shapes da pentatônica. A gente fica muito bom em tocar a escala em um tom só e tocar ela sempre partindo do mesmo lugar, partindo ou do misão, por exemplo, ou da mizinho. A gente sempre fica acostumado a visualizar a escala saindo desses mesmos pontos. O que acontece quando a gente tem diferentes tons, diferentes escalas acontecendo na mesma música e a gente precisa improvisar? Às vezes, a gente tem poucos pontos de partida para essas escalas. Vamos dizer que a gente está acostumado a sair sempre do misão, né? E você acaba fazendo o seguinte: você está tocando uma escala, por exemplo, vamos dizer que está na pentatônica de Lá menor, aqui nesse desenho. E aí você precisa mudar, por exemplo, para a pentatônica de Dó menor. Aí você está acostumado a visualizar a escala saindo daqui. Você parou aqui o seu improviso, você dá um salto gigantesco até aqui o Dó no misão para você conseguir sair sua escala de novo. Vou mostrar na prática, algo assim mais ou menos, né? Aí tenho que mudar. Aí eu saio daqui, dou um salto enorme e venho até aqui. Quando eu faço isso, eu quebro a ideia do meu fraseado, né? O meu improviso ele fica condicionado a como eu enxergo a escala, como eu enxergo os pontos de partida da escala, ao invés de estar simplesmente fluindo com as minhas ideias musicais, eu conseguindo tocar aquilo que eu estou ouvindo na minha cabeça. Eu acabo tendo que dar esses saltos e quebrar o meu padrão de raciocínio musical. Isso é uma coisa que a gente pode tentar evitar, tá? A gente pode ficar mais eficiente na hora de visualizar as escalas de vários pontos diferentes do braço. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Vou ensinar algumas estratégias para a gente praticar esses exercícios. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu sempre pratico qualquer coisa, seja escala, seja arpejo, seja acorde, sempre mudando de tom, tá? Assim que eu consigo, eu começo a mudar de tom. Então, aprendi os desenhos de uma escala, eu já vou fazer em dois tons diferentes, por exemplo, meus exercícios, tá? Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu acredito que essa é a forma que a gente acaba dominando de verdade uma escala, tá? Quando a gente está praticando mudando de tom. Em segundo lugar, porque eu posso simular músicas do meu repertório com esses exercícios, tá bom? Então, eu acabo juntando e criando um exercício com uma aplicação prática muito maior do que simplesmente ficar tocando em um tom. Isso, claro, assim que eu consigo fazer isso com o material, né? De primeira, às vezes não dá, né? Às vezes você precisa primeiro se acostumar a tocar em um tom para depois já começar a tocar em 2, 3, 4 tons diferentes. Então é uma coisa passo a passo, mas é uma parte importante desse processo, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu poderia usar qualquer tipo de escala, mas para hoje, para esse exercício, eu vou usar só a escala pentatônica, tá? Vou começar com um exemplo usando dois acordes diferentes, dois tons diferentes. Vou pegar aqui, por exemplo, Lá menor e Dó menor. Né? Lá menor 7, Dó menor 7. E vou usar no Lá menor a pentatônica de Lá menor e no Dó menor a pentatônica de Dó menor, tá? Como eu vou fazer? Eu vou usar uma série de restrições para praticar e forçar formas diferentes de visualizar, de enxergar essas notas da escala no braço, tá? Então, algumas restrições que eu vou colocar desde o começo. Primeira restrição vai ser tocar por região, tá? Então, eu vou definir uma região para fazer esse primeiro exercício e eu tenho que tocar a escala só dentro dessa região, tá?
Por exemplo, vamos dizer que eu estou Lá menor, eu estou aqui nessa região aqui da casa 5, com o desenho da pentatônica menor. Aí eu tenho que encaixar Dó menor aqui nessa região também. Então eu vou encaixar esse desenho aqui. Olha o Dó aqui. Então já tem uma restrição acontecendo, a restrição de tocar em uma região só. Outra restrição que eu vou colocar é uma restrição rítmica. Nesse primeiro exercício, eu só vou tocar colcheias, só vou tocar 2 notas por batida. Por quê? Porque quando eu tiro a variação rítmica do meu exemplo, eu posso me concentrar simplesmente em visualizar as notas. É claro que a gente não vai tocar assim quando for para valer, né? Quando for para valer, a gente quer que tenha variedade rítmica, a gente quer poder tocar de uma forma interessante. Mas para esse exercício de visualização, eu vou colocar essa restrição rítmica, tá bom? Isso é só um exemplo, tem outras restrições que eu vou colocar para vocês depois, e outras formas de estudar esse assunto. Mas então vamos lá, eu vou gravar aqui no meu looper um exemplo que vai ter um compasso de cada acorde, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 3. Beleza, então um compasso de Lá menor, um compasso de Dó menor. Colcheias, 3, 4. Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Dó. Legal. Então, usei 2 restrições, né? Tocar só colcheias, tocar só em uma região. Agora eu vou tocar na mesma região, só que eu vou tocar tercinas em vez de colcheias. Então eu vou estar tocando 3 notas por batida. Isso vai me criar outros caminhos para usar nesse exercício. Vamos lá. Dó, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 3. Dó. Lá. Dó. Lá. Dó. Lá. Dó. Lá. Dó. Lá. Dó. Legal, vou para semicolcheias agora, hein? 1, 2, 3, 4. Legal. Aí o ideal é eu repetir esse exercício em todas as regiões, né? Por exemplo, poderia fazer Lá menor aqui nesse shape, Dó menor nesse, Lá menor nesse, Dó menor nesse, Lá menor nesse aqui, Dó menor nesse, Lá menor, Dó menor. Aí voltei para o começo, tá? Quando eu pratico esse tipo de exercício desse jeito, eu estou criando várias novas conexões, vários novos pontos de partida entre essas escalas, tá? E a minha visualização dessa escala no braço melhora muito. Não só dessa escala, como dessa sequência de acordes, né? Eu poderia praticar isso em uma música que eu toco e tem que mude de acordes, que tem escalas diferentes.
né? Na verdade, eu faço isso, né? Eu pego as harmonias das músicas que têm mudanças de acordes e pratico desse jeito, por exemplo, tá? Mas eu vou te mostrar outros exemplos de variação, mas eu vou mostrar outros exemplos de restrições que a gente pode aplicar, tá bom? Então, eu poderia, por exemplo, tocar colcheias em uma corda só, né? Para pensar de uma forma mais vertical. Vamos dar uma olhada. A gente fala horizontal, né? Mas vamos dar uma olhada. Ó. Vou tocar só na mizinha, por exemplo. 2, 3, 4. Legal. Então, é mais uma restrição que eu posso fazer. Posso praticar isso em todas as outras cordas também, né? Isso vai expandindo minhas opções. Eu vou ficando com muitos pontos de partida. Isso vai ajudar que meu raciocínio musical na hora de improvisar não seja tão travado pela minha dificuldade de visualizar as conexões entre as escalas, entendeu? Quanto mais eu praticar esse tipo de exercício com restrições, mais eu abro possibilidades na hora de improvisar. Vou fazer o seguinte, vou pegar um exemplo com mais acordes e outras escalas, só para a gente experimentar. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou ter Ré menor 7, Sol 7, Dó com sétima maior, Lá 7 bemol 13. No Ré menor 7 eu vou usar Ré Dore, no Sol 7 eu vou usar Sol alterado, no Dó maior eu vou usar Dó maior, Dó jônico, e no Lá 7 bemol 13 eu vou usar Lá alterado. Depois eu tenho um outro vídeo que fala sobre a relação escala-acorde, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre qual escala vai em cada acorde, né, pode ser legal para consultar também. Então, eu vou fazer a seguinte restrição. Eu vou tocar só colcheias em uma região, sempre saindo da tônica de cada acorde, tá? Vamos ver. Deixa eu só gravar aqui no loop, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Sol alterado. Dó maior. Lá alterado. Ré Dó. Sol alterado. Dó maior. Lá alterado. Agora eu vou fazer colcheias nessa região, conectando por nota próxima. Então eu sempre vou, quando eu for mudar de uma escala para outra, vou passar para a nota mais próxima, acima ou abaixo que eu conseguir, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. Legal. Então assim eu posso praticar vários tipos de escala, vários tipos de escalas diferentes, em várias progressões de acordes diferentes. E isso vai me deixando flexível na utilização e visualização das escalas, para eu poder tocar em qualquer situação que aparecer. Então, quando aparece uma música com uma sequência de acordes difíceis para eu tocar, eu vou praticar desse jeito. Vou aplicar esses exercícios de restrição e vou, aos poucos, achando caminhos de visualizar as escalas, ou os acordes, ou os arpejos no pedaço da guitarra. Beleza? Espero que vocês tenham gostado.
Espero que essa lição ajude vocês. Qualquer coisa aí, deixe um comentário, deixe uma pergunta que eu respondo para vocês. Beleza? Valeu!